Olá pessoal, sejam bem-vindos à 11ª edição do Bate-Papo com a PMC. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, nós vamos falar sobre a regularização de rede varejistas e os impactos que tem na operação desse tipo de ativos imobiliários tão importantes para o mercado de corporate real estate. Para conversar comigo nessa edição, nós trouxemos a Franciele Ferreira, que é arquiteta urbanista e pós-graduanda em gestão de projetos e também especialista em regularização imobiliária aqui da PMC. Franciele, seja muito bem-vinda. Obrigada, Regis. Agradeço o convite da PMC. É um prazer poder estar falando sobre um assunto tão importante, nos dias atuais para o mercado da legalização. E para iniciar o nosso bate-papo, Fran, conta para nós como o processo de regularização interfere essa cadeia produtiva de abertura, que a gente sabe que tem uma série de etapas a serem cumpridas, não é só um setor de legalização que está envolvido, licenciamento das empresas, mas uma série de outros setores envolvidos. Então, como que essa subetapa, digamos assim, de regularização interfere no todo de um projeto de abertura de uma nova loja? Boa pergunta, Regis. Eu acredito que o principal impacto que tem essa subetapa, justamente porque quando a gente está falando de expansão, a gente está falando em várias etapas importantes para que aconteça, mas a legalização é uma etapa primordial, porque impacta a inauguração das redes diretamente. Então, é uma etapa que vai impactar, por exemplo, uma rede que programou um cronograma de obras excelente. Então, um excelente cronograma de obras e uma excelente equipe ali jurídica com todos os encargos fiscais mapeados, registrados, cronograma completo e obra finalizada. Porém, a loja pode não ser inaugurada por conta das licenças. Então, isso impacta bastante. Legal, então isso é um risco, inclusive, de não abertura de um ponto, de venda, que a gente está falando em varejo, então tem redes varejistas que expandem a número de centenas, dezenas e até centenas, dependendo do ramo. E se a gente ignorar esse fator de não abertura de loja, é possível que todas as demais etapas estejam concluídas e a loja não está disponível para o funcionamento. Exatamente. Então, isso acaba comprometendo e trazendo riscos financeiros, Então, além de trazer riscos financeiros, ele pode trazer riscos à segurança, porque se a loja tem um cronograma que não pode adiar, a abertura, pode ser que aconteça um funcionamento, que é comum aqui no país, a gente sabe, de um funcionamento sem a licença. Então, sem o licenciamento. Exatamente. Então, você está colocando em segurança, colocando em questão a segurança das pessoas que vão estar utilizando aquela unidade, seja clientes, sejam colaboradores, e também correndo riscos fiscais, que pode acontecer também a questão financeira, o impacto financeiro, Legal. Então, o que a pessoa que está querendo se expandir, o varejista que está querendo se expandir, precisa se preocupar em primeiro lugar? Olha, eu acredito que, em primeiro lugar, uma equipe multidisciplinar. Conforme você até postou, um artigo mencionando essa questão essa semana, e que menciona a importância da gente integrar as equipes e as partes. Então, o que acontece hoje em dia? As partes funcionam paralelamente, mas é importante que a pessoa que assina o contrato entenda o impacto de um alvará de reforma, porque assinar o contrato de locação pode impactar, se não tiver alvará de reforma, não vai abrir. Então, é importante que as partes se conversem. Então, quando for fazer uma expansão, e a PMC trabalha nessa parte também, que é o gerenciamento da expansão, é justamente mapear quais são as partes importantes do processo e integrar elas para que elas se conversem entre si e aí haja fluidez no processo. E falando sobre riscos em expansão, e é uma subetapa importante, fala para nós um pouquinho do famigerado EVTL. Todo mundo fala EVTL é indispensável para abertura, planejamento de quais as licenças, quais são os prazos. Conta para nós um pouquinho da importância desse documento que todo mundo diz que é elementar aí no mundo de regularização. Exatamente, o EVTL é um documento primordial para as redes de expansão, seja elas varejistas, que é uma rede de varejistas, quando a gente fala, a gente entende que tem um crescimento contínuo e bem rápido no nosso país, mas quando a gente fala em aumento, em expansão, o EVTL ele é muito importante. Por quê? O EVTL vai determinar se a gente vai continuar com a unidade ou não.
né? Então, o que acontece com o resultado de VTL é, às vezes, o cliente falar, declinamos a unidade. Por quê? Quando nós fazemos um estudo de técnico, né, de viabilidade, a gente vai estar caracterizando aquele imóvel, entendendo o zoneamento, se o uso é permitido, o que evita muitos gastos desnecessários que acontecem às vezes de você abrir uma unidade sem um estudo de viabilidade e a unidade não pode funcionar ali porque o zoneamento não permite. Então, o EVTL ele traz para a gente todo um estudo e uma visão real. Quais são os processos que vão ser necessários para que possa ser concluída as etapas, quais são os profissionais que vão ser envolvidos, porque daí nós mapeamos se vai ser necessário uma licença ambiental, se nós vamos precisar de um profissional especializado da área, porque o município pede, o impacto é grande, então, e também impactos ambientais, né, gigantes que nós falamos, às vezes é derrubar árvores que não podiam ser derrubadas, né? Então a gente está falando também em preservar todo o meio quando nós vamos estar inserindo um empreendimento. Então é possível que, por exemplo, uma rede varejista que está se expandindo, vamos supor que seja uma nova construção, né? E aí não se atentar a essas particularidades, por exemplo, de uma propriedade, de um terreno, que não fez um estudo de levantamento, não viu o impacto viário, que não seria possível a instalação de uma determinada loja, ou até então com espécies ali que não fossem possíveis de serem suprimidas, né, de podadas. Isso pode ocasionar um impacto no processo de expansão, não só relacionado a timing ou até inviabilizar, né? Ou seja, você edificar um imóvel que seja irregularizável, por assim dizer, né? Exatamente, então existe sim a possibilidade de que seja irregularizável, né? Usando esse termo, não é possível regularizável, vamos ter que declinar, fechar a unidade, então o que vai acontecer? Os custos, né, como nós falamos, perdidos, desnecessários, além também da gente gerar impacto no nosso meio ambiente, né? Então, quando a gente fala desse estudo, a gente está ocasionando ali, o resultado disso é uma preservação para todas as partes, uma preservação para o município, uma preservação para os moradores daquele local, uma preservação para o proprietário que está querendo expandir. Legal. Eu acho que os estudos, ele tem várias nuances dependendo do código de atividade econômica e metragem quadrada pretendida, se é uma unidade autônoma ou condominial, né? Mas diz para nós quais são as esferas que todo estudo vai delimitar, ou seja, independente do tipo de negócio que vai ser aberto, terão que ser verificados alguns preceitos ali naquele estudo. Isso. Então, dependendo do tamanho, né, desse empreendimento, existem diferentes caminhos que a construção ela vai tomar. Por exemplo, em alguns municípios, unidades acima de 750 metros quadrados, além, né, de todo o procedimento de legalização, ele precisa de um EIV, que é um estudo de impacto de vizinhança, e um RIT, que é um relatório de impacto de trânsito, justamente porque a gente está falando de um empreendimento de 750 metros quadrados para cima, né? Então, vai gerar um impacto de movimentação de pessoas. Se a gente está falando de uma rede de varejo alimentício, um supermercado, por exemplo, então, ele vai gerar uma movimentação de pessoas e o município precisa entender como que o tráfego vai funcionar. Então, o que nós fazemos, né, aqui na PMC, a gente dá esse auxílio também, né? A gente estuda ali para o cliente qual é o impacto que isso vai ter, apresenta isso para o município. Isso faz parte dos documentos que são necessários para regulamentar. Então, sim, dependendo do porte do imóvel, são diferentes caminhos que a regularização vai estar tomando. Legal. E falando em desafios de expansão para o varejista, eu acho que mesmo depois do estudo, supondo, né, num cenário hipotético, deu gol no estudo, né, deu green ali, vai seguir com o imóvel, ainda assim é importante avaliar que tem a necessidade das aprovações legais, né, daquele imóvel, e ainda tem um prazo correlacionado com alguns públicos, e ainda tem licenças que devem ser, ou documentos que devem ser acostados para renovar algumas licenças, ou para obter algumas licenças. Com base na tua experiência, o que dá mais encrenca, assim, independente do tipo de imóvel ou da atividade, né? O que você fala, olha, o varejista tem que se atentar por esse documento aqui, que ele costuma demorar um prazo um pouquinho mais, digamos que demora um pouquinho mais. Olha, para que 2 documentos, né, que eu consigo mapear considerando minha experiência, o AVCB. O AVCB ele é um documento que, dependendo do porte, ele vai precisar ali de um projeto para que a gente apresente no Corpo de Bombeiros. Então, a gente está falando de uma aprovação a mais, né? Além da aprovação na Prefeitura, nós estamos falando de uma aprovação no Corpo de Bombeiros. E isso acarreta
2 comuniques, então pode ser um comunique vindo da parte da prefeitura, um comunique vindo da parte do Corpo de Bombeiros, e aí o que acontece, nós temos que compatibilizar os 2 projetos. Compatibilizar o ajuste que a prefeitura está pedindo, o ajuste que o Corpo de Bombeiros está pedindo. Então, o Corpo de Bombeiros, ele acaba gerando, né, a famosa dor de cabeça, e o alvará de funcionamento também. Por quê? O alvará de funcionamento, em alguns municípios, considerando as legislações municipais, eles exigem documentos complementares, que são processos complementares. Então, é uma licença na vigilância sanitária, uma licença no órgão ambiental. Então, são subprocessos que vão complementar o processo do alvará de funcionamento. Então, que às vezes em alguns municípios parece muito simples, né, da gente estar resolvendo, em alguns outros municípios eles acabam demorando muito. Então, são 2 processos que vale a atenção. E Fran, falando especificamente agora, pegar um ramo, o ramo alimentício, né, que tanto a gente vê expansão ocorrendo, né, tanto em loja autônoma quanto em shopping, inclusive teve recentemente a feira da ABF, a PMC esteve lá e tinha uma infinidade de players, de lojas ali querendo se expandir cada vez mais, né? A gente auxilia esse público-alvo também, é um público-alvo da PMC. Fala para nós das dificuldades, né? Porque você estava falando dos documentos correlacionados, né? Então, um licenciamento sanitário, por exemplo, de uma loja, um varejista de alimentos ali, ele vai ser mais complexo do que um que você vai obter uma dispensa, né? Digamos que uma empresa de serviços vai obter uma dispensa, né? Então, você precisa ter documentos relacionados àquela atividade que comprovam um bom uso ali, né, daquele estabelecimento, para que você tenha aquela licença, para depois você tirar o alvará de funcionamento, para você ter a inscrição municipal, você ter toda a parte fiscal ali pronta para no day one você poder inaugurar a empresa e emitir um cupom fiscal de um pedido que é feito, né? Sim, exatamente. Então, quando a gente está falando de rede de varejistas, então a gente está de mercado, né? Ou alimentícia, é um campo específico, porque dentro, né, do alvará sanitário, a vigilância sanitária, ela exige algumas medidas mínimas que devem ser tomadas, então, que são medidas, por exemplo, no armazenamento de alimentos. Então, existe ali que essa rede varejista deve cumprir uma metragem mínima para armazenamento de alimentos. Isso impacta em todo o processo. Então, olha a importância, né, da legalização em todas as etapas, porque é preciso entender qual é essa legislação, como que ela me direciona para que eu possa ter, de fato, um empreendimento dentro das normas. Por quê, né? Para prever lá no layout inicial, em aprovação, aquele espaço necessário. Exatamente. Então, justamente, porque se a gente está falando em armazenar alimentos congelados, né? Alimentos é diferente de como nós vamos armazenar alimentos que são em conserva, a temperatura. Então, cada fabricante já indica ali qual é a temperatura adequada. Então, as redes varejistas, elas precisam estar atentas em como as normas do município direcionam as medidas mínimas que devem ser atendidas. Interessante. Isso é importante para nós como consumidores finais, né? Muitas vezes o próprio empreendedor entende que o timing é muito ajustado, né? Que você precisa tomar cuidado, mas a gente vê aí viralizando o TikTok da vida, Instagram, aqueles mercados a céu aberto da Índia, né, onde não tem o manuseio correto ali de alimentos. Eu tinha até um seriado ali, que eu acho que era Pesadelo de Cozinha, ou algo do gênero, né, que você ia no back office daquelas lojas, elas não tinham condições mínimas sanitárias de atendimento, né, então o fato de ter a obtenção dessas licenças e a manutenção delas, ou seja, a renovação, implica um agente público fazer uma vistoria também em loco para verificar se as condições sanitárias atendem, né? Com certeza. E então, olha, usando esse contexto que você comentou sobre quando a gente olha para fora, né? Nós olhamos para fora do nosso país, nós vemos o quanto existe de diferentes tipos de cuidado com o alimento. Então, o Brasil, ele é rico em legislações que direcionam a qualidade de como esses alimentos vão chegar para o consumidor. Então, além do varejista cumprir com essas normas, ele vai estar garantindo a credibilidade diante dos órgãos fiscais, né? É importante que haja essa credibilidade, que geralmente é chamada de maturidade de gestão, quando
existe uma fiscalização e aí é visto que ele atende às normas. Uhum. Então, isso já ganha uma credibilidade e aí é visto como uma rede que tem maturidade para poder estar operando. Uhum. E do ponto de vista do proprietário e do investidor, ninguém quer ter a loja ali condenada, né? Porque sai muito na mídia quando isso acontece, né? Interditado pela vigilância sanitária, né? Exatamente. E isso cria um ônus muito grande para uma determinada marca, né? Seja ela de alimentos ou até outros ramos, né? E Fran, indo para a parte final do nosso bate-papo, conta para nós como aquele varejista que tem uma propriedade irregular ou várias propriedades irregulares, onde que ele tem que começar esse processo, ou seja, ele já errou na fase de expansão ali de estudo, mas ele precisa fazer um due diligence documental para levantar o que está certo e o que não está, e aquilo que não está certo tratar, né, para que ele não tenha uma surpresa aí de uma notificação ou uma interdição do estabelecimento dele. Então, o início dessa regularização, né, que é uma etapa que nós auxiliamos bastante, né, os nossos clientes, que é justamente nessa etapa de e agora, né, como que eu faço, por onde que eu começo? É justamente por isso, mapear quais são as unidades e mapear por grau de risco. Então, por risco fiscal, então qual unidade se fechar vai me causar maior impacto financeiro e também por risco à vida. Qual unidade que eu posso estar oferecendo mais risco para a comunidade, para os colaboradores, né? Se eu manter abertas de forma irregular. Então, mapear quais são essas unidades e começar por elas. Porque se são unidades que te apresentam maior risco fiscal e maior risco à vida, né? Segurança das pessoas, então são unidades que se acontecer qualquer tipo de problema, o proprietário pode responder civil e até criminalmente, né, pelos riscos que ele está se comprometendo por não estar regularizando a unidade. Entendi. Então, além de riscos à integridade física dos colaboradores, dos clientes, que é em primeiro lugar, ainda tem todo um risco financeiro, fiscal, de imagem e reputação, né? Exatamente. E para finalizar nosso bate-papo, conta para nós os benefícios de estar 100% regular. Além de poder dormir tranquilo, né? Como a gente já viu, tem riscos inerentes ali aos empreendedores, acionistas, aos responsáveis legais, né? Além de poder dormir tranquilo, sabendo que está dentro da lei, quais são os benefícios que tem um varejista em estar 100% regularizado? Olha, igual você comentou, né? Além de estar dormindo tranquilo, né? Você tá com a consciência em paz ali de que as suas redes estão funcionando de forma regular, a gente minimiza os riscos, a gente diminui os impactos negativos com a marca, mas é muito importante falar que permite uma expansão fluida e segura. Então, quando a gente regulariza uma unidade ao abrir, a próxima a gente já sabe o caminho. Então, permite com que a expansão aconteça com segurança. Então, eu acredito que esse seja o maior benefício, de que você tenha fluidez na sua expansão e não tenha entraves, né? Porque se você expande, né, de forma irregular, acabam ficando entraves, então as próximas, elas não fluem, né? Uhum. Então, isso é uma segurança financeira mesmo por conta dessa regularidade. Legal, bacana. Eu corroboro com o que a Franciele falou. A gente já pegou diversos clientes que fizeram um processo de expansão frenética e tiveram que dar alguns passos atrás porque boa parte das lojas não estavam condizentes, né, às normativas e tiveram que regularizar e gastar muito mais do que uma regularização preditiva, sempre custa mais, e até responder notificações ali com multas, inclusive diárias, né, em risco de interdição, que, como a gente falou, traz riscos à imagem, mas principalmente à saúde e à segurança dos colaboradores e clientes, que são, afinal de contas, os principais ativos de todo varejista, né? As pessoas, resumidamente. Fran, com isso nós finalizamos essa edição. Eu gostaria de te agradecer, certamente foi um bate-papo muito esclarecedor. Eu agradeço em nome da PMC por ter aceitado o convite, suas palavras finais ao nosso público. Obrigada, quero agradecer o convite da PMC e ressaltar, né, que as etapas de regularização, elas não são algo para frear o crescimento, muito pelo contrário. Então, utilizem a regularização como uma ferramenta de crescimento sustentável, de um crescimento inteligente.
Excelente, com isso nós terminamos mais uma edição do nosso bate-papo com a PMC. Gostei muito de entrevistar a Fran e falar um pouquinho mais sobre esses desafios de um ramo muito importante para a nossa economia, que são os varejistas, né? Que o varejo é cíclico, demanda muitos esforços, né, para manter as empresas caminhando numa boa saúde financeira, e a parte da regularização é muito importante, né? No mundo cada vez mais digital, os varejistas já entenderam que uma estratégia mesclada entre lojas físicas e digitais são muito importantes para o mix de produtos e serviços que entregam. Muito obrigado, você que não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva no canal, ative o sininho, curte, comenta. Se você quer saber um pouquinho mais como a PMC pode ajudá-lo na sua rotina, aí, no teu processo de expansão de lojas, fale com um dos nossos consultores. Obrigado e até a próxima.